Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia, tá? Então, para a gente marcar nosso reencontro, né, de volta a esse recomeço de 2021, né, eu vou começar com vocês com uma pequena introdução que está lá no livro didático de vocês, mas a gente vai entender um pouco, né, sobre como a gente vai ver esses pontos de vista, né, dessa introdução, falando um pouco, né, sobre esse encontro com a filosofia, tá bom? Então a gente vai iniciar com essa pequena introdução para a gente começar a entender, né, novamente esse contexto filosófico, essa atitude crítica, pensamento reflexivo, né, argumentação e diálogo, que é isso tudo que a filosofia faz, né, nos leva a esse pensamento. Então, retomada de noções e conceitos que marcaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Que é isso que a gente vai entender, né? Então, as questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano. Então, qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser realmente de natureza filosófica. A partir daí, a gente vai entender essas questões, esse contexto, né? Então, a filosofia é uma filosofia de vida, ou seja, nós utilizamos a filosofia diariamente. Às vezes, indiretamente, às vezes que a gente nem percebe, né? Mas a gente já começamos a utilizar a filosofia no momento que nós pensamos, né? Como desenvolver algo, no momento que nós tomamos alguma atitude, né? Sobre a questão realmente desse desenvolvimento, às vezes também buscamos investigar, dialogar. Então, tudo isso são questões filosóficas que faz parte do nosso cotidiano. E será que é possível realmente definir a filosofia? Creio que sim. Então, a filosofia ela é de uma palavra grega, né, que vem em philos, que significa amor e amizade, e sofia, sabedoria. Logo, essas duas palavras juntas, né, significa amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Então, o significado total da filosofia é conhecimento, é pensamento, nos leva a raciocinar, nos leva a buscar, nos leva a dialogar, a ouvir, a debater. Então, tudo isso são noções, né, de retomada que marcaram, né, essa grande, né, esfera de conhecimento que é a filosofia. Mas qual é a relação disso tudo com a filosofia? Pois bem, a filosofia ou filosofar significa um modo racional de pensar, gente. É uma maneira que nós utilizamos nosso próprio raciocínio corretamente. Então, a partir do momento que nós buscamos, né, esse desenvolvimento nosso do conhecimento, a filosofia é uma área que nos leva a realmente a esse conhecimento, nos leva a esse pensar, nos leva a raciocinar de maneira correta, a conseguir entender, né, alguns pontos, né, decisivos no nosso desenvolvimento realmente intelectual. Então, os filósofos pré-socráticos com destaque, né, Heráclitos e Parmênides. Então a gente sabe que os filósofos pré-socráticos foram os primeiros físicos, cientistas, né, que começou a buscar entender o desenvolvimento da filosofia, rompendo assim com algumas questões sobrenaturais, místicas, né, daquele primeiro momento. Então o pensamento mitológico começou a perder algumas forças no momento que a filosofia começou a surgir, né? E é com isso o surgimento desses grandes filósofos pré-socráticos. Então, a filosofia, vocês sabem que teve de origem, né, na Grécia, no século 7 até o século 6 a.C., depois antes de Cristo. A partir daí, os principais físicos, filósofos, cientistas que começaram o desenvolvimento em busca da investigação científica foram os pré-socráticos, né? Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaximenes, Demócrito, Leucípio, Xenofones. Então, esses grandes filósofos, né, Anaxigora, Pédagogos, então, esses grandes filósofos começaram a busca do conhecimento. Eles começaram a desenvolver realmente a ciência, ou seja, desenvolver, né, a questão da existência das coisas que estavam realmente desenvolvendo no universo. E a partir daí eles utilizavam a filosofia para poder fazer o quê? Um pensamento racional, poder buscar uma investigativa corretamente para poder realmente desenvolver esse conhecimento. Que aí surgiu, né, os filósofos pré-socráticos, né, para o desenvolvimento disso. Mas nesse primeiro momento, a gente vai nessa primeira cena, né?
o espanto ou a admiração. A gente vai se destacar um pouco também sobre a questão do Heráclito e Parmênides, que foram os grandes filósofos também pré-socráticos, né? Então, nessa primeira cena do espanto ou admiração, né, os filósofos, né, são os primeiros filósofos que admiravam a natureza e começaram a se dedicar a investigar ela, foram os pré-socráticos, que eles começaram a buscar, né, dentro dos principais elementos deles, cada um deles tinha um elemento, com esse elemento primordial eles poderiam realmente conseguir entender a evolução das coisas no universo e dando sentido também à existência da vida, ou seja, do próprio ser humano. Por exemplo, Tales de Mileto, ele acreditava que o elemento primordial para ele, que era a água, poderia dar realmente sentido às coisas do universo e também entender, né, o desenvolvimento da evolução delas, né, dentro daquele realmente no mundo. Então a água era primordial para Tales de Mileto. Então esse elemento água, por Tales de Mileto, ele começou a investigar em cima dela, né, como a vida e o sentido da existência humana poderia estar realmente dando resposta com esse grande elemento. Com isso, os pré-socráticos começaram a investigar, né, partindo desses elementos dentro da natureza. Então, esses elementos faziam parte da natureza, como a água faz parte da natureza, né? A água, o fogo, né, o ar, a terra. Então, são os elementos primordiais que esses filósofos pré-socráticos começaram a buscar, né, dentro deles, né, o seu entendimento investigativo, ou seja, chegar num ponto, né, de coerência, de raciocínio, dessa maneira, de modo racional de pensar, para entender, né, toda a evolução desse contexto no mundo. Saindo daí, como falei para vocês anteriormente, né, eu destaquei Heráclito e Parmênides porque foram um dos dois grandes filósofos pré-socráticos que começaram também a desenvolver alguns pontos decisivos, que eles entram bem aqui nessa cena 2, que é o movimento e a imutabilidade das coisas. Então, o movimento está ligado ao Heráclito e a imutabilidade das coisas está ligado a Parmênides. Então, para Heráclito, as características principal da natureza é a mudança, ou seja, o movimento, que é a partir do momento que esses grandes filósofos começaram a entender isso. E já para Parmênides, as coisas podem mudar na aparência somente, mas o pensamento, racionalmente, compreendemos que a essência das coisas não mudam. Então, Parmênides sempre buscava nesse entendimento. Ele dizia que a aparência muda, mas a essência permanece a mesma. Já o Heráclito discordava, ele dizia tanto como a essência como a aparência mudava, por isso que ele acreditava nessas características da mudança, que ele dizia que o movimento seria isso, tanto a aparência como a essência poderiam mudar. Já Parmênides discordava, né, de Heráclito sobre isso, que a aparência muda, mas a essência permanece a mesma. A partir daí, esses grandes filósofos como Heráclito e Parmênides, ele acreditava que o elemento primordial, que era a physis, podia dar resposta a tudo que é realmente no universo, que era uma importante oposição a eles. Heráclito dizia que tudo muda. Parmênides diz que a mudança é aparentemente. Já eles eram conhecidos como os filósofos monistas, né? Porque a partir daí esses filósofos monistas que são pré-socráticos, como Tales de Mileto, Heráclito, Anaximenes, Anaximandro e Pitágoras, acreditavam só em um elemento. Já para Parmênides, ele acreditava, né, sobre a questão da aparência, como eu falei para vocês, a mudança. E tinha os pluralistas, que acreditavam em mais de um elemento, como Empédocles, que acreditavam em fogo, terra e água, Anaxigora, pequenas partículas, e Leucipo Demócrito acreditava que tudo é composto de átomos. Então, a partir desse momento, destacamos que, desse sentido, né, o Heráclito e Parmênides se destacaram como esses filósofos por conta desse seu grande diálogo, ou seja, esse seu grande duelo, né, entre eles dois, né, que a partir do momento que um afirmava que tudo muda, né, tudo muda, tudo está em movimento, que era o Heráclito, tanto a aparência como a essência, e já o Parmênides dizia que a mudança é aparentemente, a essência não muda, só realmente a aparência. Então, a partir daí, esses filósofos começaram a duelar, né, essas críticas naquele momento. Então, a gente viu um pouco, né, como a gente vai conduzir essa nossa introdução, né? Então, vimos a cena 1, que foi o surgimento, né, racional dos pré-socráticos, né, que a partir daí conhecido como pré-socráticos monistas, né, como citei para vocês alguns deles, e os
pré-socráticos também, né, os pluralistas acreditavam em mais de um elemento. E vimos em destaque esses dois grandes filósofos que começaram a duelar sobre a questão, né, das coisas do universo, que era Heráclito e Parmênides, né? O Heráclito, como falei para vocês, tudo muda, tudo está em movimento. Já o Parmênides, só a mudança só é aparentemente, que a essência permanece a mesma. Então, até a próxima. Fica com essa grande palavra em Libra, dúvida, e a partir do próximo aula a gente vai entender as outras cenas, né, que vai nos levar ao final dessa grande nossa introdução. Tá bom, gente? Até a próxima.